Caros colegas, estamos de volta, já refrescamos um bocadinho e pronto, devíamos ter comido uma maçã à meia da manhã e tal, mas não foi bem esse o caso, minha culpa. O caso que não croação. Não precisava. Ok, mas vocês também. Não. Muito bem, muito bem. Então vamos à segunda parte. Já temos aqui as respostas em relação à pergunta que deixamos no ar e predomina claramente a resposta E. E que no fundo corresponde à B e C, ou seja, iniciariam espironolactona 12 mg e meio e pediriam ECG para excluir alterações da condução. Sara, passo-te a bola. Obrigada. E a resposta correta, não é? Ou seja, tínhamos aquela frequência cardíaca de 50, mas num doente que estava bem, que não tinha outra sintomatologia. É preciso, obviamente, tentar perceber se existe alguma alteração da condução ou não, é só simplesmente uma bradicárdia sinusal. Além disso, temos um doente com IECA em dose máxima, beta-bloqueante em dose máxima, que mesmo assim se mantém em classe NIA 2. E está na altura de iniciar a espironolactona, pelo que a resposta correta será a resposta E. Portanto, passamos então para a fase seguinte do algoritmo, ou seja, doente com fração de ejeção reduzida, já com IECA e beta-bloqueante doses máximas toleradas, que permanece sintomático, adicionar um antagonista dos receptores dos mineralocorticoides. Estes foram os ensaios em que estes fármacos foram testados. O primeiro foi o Rails em 1999, que avaliou a espironolactona. Inicialmente foi testado em doentes em classe NIA 3 e 4 e posteriormente em doentes em classe NIA 2 e, mais uma vez, versus placebo, em doentes sob terapêutica médica otimizada, houve um benefício em termos de redução de mortalidade e hospitalizações quando comparado ao placebo. E por isso a sua utilização é uma classe 1, nível de evidência A, em doentes com fração de ejeção reduzida, que se mantêm sintomáticos apesar de terapêutica com IECA e beta-bloqueante otimizada. Estes são os dois que temos disponíveis. A espironolactona é aquela que é mais frequentemente utilizada, também é mais barata. Dose inicial, por acaso a nossa Raquel agora vai dizer, não era 12,5, é 25. Muitas vezes acabamos por efetivamente iniciar com uma dose um pouco mais baixa, mas dose de 25 mg, a dose alvo para a insuficiência cardíaca é a dose de 50 mg e a pleronona o mesmo, 25 mg, 50 mg. Como usar? Ou seja, mais uma vez nestes doentes, antes do início, avaliar função renal, avaliar ionograma, começar com dose baixa, titular a dose após 4 a 8 semanas. Muitas vezes as alterações da função renal não são imediatas, são um bocadinho posteriormente e por isso daí também este espaço maior em termos da titulação. Avaliar posteriormente o ionograma, a bioquímica, a função renal. Se o potássio for superior a 5,5, a creatinina aumentar para 2,5 ou uma clearance abaixo dos 30, então equacionar a redução da dose e monitorizar, obviamente, novamente a bioquímica para perceber se é necessária a suspensão ou não. Se o potássio tiver um valor superior a 6 ou uma creatinina superior a 3,5, então suspender imediatamente e procurar então eventualmente o apoio de nefrologia se necessário. Contraindicações, obviamente, reações adversas, prévias, reação alérgica, precaução, doentes em que vamos iniciar e já têm algum grau de hipercaliemia, são doentes em que devemos vigiar e começar com uma dose mais baixa, não com os 25, mas por exemplo com os 12,5, doentes já com disfunção renal prévia. Interações medicamentosas, obviamente ver se o doente está a fazer outras terapêuticas que possam ser eventualmente poupadoras de potássio, como a amiloride, por exemplo, como antihipertensor, anti-inflamatórios não esteroides, ou seja, tentar de alguma forma evitar outras situações que possam provocar então hipercaliemia. Obviamente, esta, como eu já referi, é uma das principais problemas que encontramos em doentes medicados com este tipo de fármacos. Acima dos 5,5 obrigam a redução de dose e acima dos 6 então a suspensão, mas ter a noção que muitas vezes nestes doentes são os valores próximos dos 5,1 que têm maior benefício, porque também a hipocaliemia tem o efeito contrário neste tipo de pacientes. A terapêutica tripla, que também já falámos um pouco isso, ou seja, IECA mais ARA mais este tipo de terapêutica está contraindicada e não deve ser efetuada.
Uma palavra relativamente à ginecomastia, que acaba por ser aqueles doentes em que eu utilizo a eplerenona em vez da espironolactona. Como é mais cara, acabo por guardar a eplerenona para doentes que desenvolvem ginecomastia com a espironolactona, e aí acabo por fazer a troca. Isto às vezes convém perguntar, às vezes até ao doente, não é? Porque Exatamente. às vezes o doente sente-se desconfortável, aos homens, não é? Porque às vezes o doente sente qualquer coisa na mama, às vezes não é só o desconforto, às vezes fica mesmo com a mama inchada, e umas vezes diz-nos, outras vezes não nos diz. E às vezes é preciso, quando a gente está doente a fazer espironolactona, e já agora a dica fica, não é só na insuficiência cardíaca, é noutras indicações, às vezes que o doente está a fazer espironolactona, às vezes perguntarmos isto até de forma ativa, que às vezes o doente até tem vergonha de perguntar. E eu também faço como a Sara, nesse tipo de situações é quando utilizei pelerenona. Porquê? Porque a pelerenona, apesar de ser genérico, o que nós temos cá em Portugal é um genérico que não é comparticipado e, portanto, é caro. Custa à volta dos 20 e tal euros. E, portanto, atendendo a que o doente está a fazer as outras coisas todas, é de facto um medicamento que acaba por ser um bocadinho caro em termos de utilização. Só mais uma palavra relativamente à hipercaliemia e por esta decisão de suspender ou reduzir a dose. E mais uma vez reforçar que deve ser sempre muito bem pensado. Há um gráfico muito elegante, por acaso não trouxe, mas do Rails, em que compara consoante os diferentes níveis de potássio em doentes com placebo ou em doentes com espironolactona, qual é que é a sobrevida dos doentes. E é sempre melhor o doente estar com espironolactona versus placebo, independentemente dos níveis de potássio. Por isso, quando nós vamos retirá-lo, tem de ser efetivamente com uma razão evidente, porque estamos-lhe a piorar o prognóstico, ou seja, temos efetivamente reduzir ou retirar quando não podemos fazer mais nada. Deixa eu só dar aqui mais chega. Uma das coisas que provavelmente vai acontecer, e que vamos ter também ao dispor, vai ser fármacos que vão tentar reduzir o potássio, digamos, mantendo a espironolactona e estes fármacos todos, mas depois atuar noutra forma para reduzir o potássio. Isso poderá vir a ser, de facto, importante para a prática clínica. Pronto, e este foi todo o caminho que foi feito ao longo dos últimos anos, e aquilo que nós conseguimos oferecer ao doente, oferecer-lhes a terapêutica médica otimizada, ou seja, conseguimos reduzir a mortalidade quando iniciamos IECA, adicionar um benefício extra quando adicionamos beta-bloqueantes e ainda uma maior redução depois quando temos a terapêutica tríplica com os antagonistas dos receptores dos mineralocorticoides. Deixa-me só mostrar bem este slide. Este slide é muito importante, não é? Este slide é o cerne da nossa ação, digamos assim, não é? O cerne da nossa atenção, que é conseguirmos pegar numa doença que à partida, se não utilizássemos nada, tinha de facto uma mortalidade a um ano muito alta, não é? 15%, se calhar às vezes mais, para, utilizando estas coisas todas modificadoras de prognóstico, reduzirmos para 1/3 deste valor, não é? É uma coisa que é das áreas em que nós temos uma capacidade de mais intervir na modificação da história natural da doença. E em que se verificou uma evolução Espetacular, não é? nos últimos 20 anos, 30 anos, eventualmente. Portanto, algumas mensagens-chave relativamente aos antagonistas dos receptores dos mineralocorticoides. São também uma terapêutica modificadora de prognóstico, estão recomendados em doentes sintomáticos que estejam sob IECA e beta-bloqueante otimizados, vigilância de hipercaliemia, disfunção renal, tolerância a algum grau de hipercaliemia que é expectável nestes doentes e que não deve levar à redução da terapêutica. Só um bocadinho. Desculpa. Há um bocadinho, portanto, quando nós deixamos a pergunta no ar, depois a resposta era a linha B e C, e o C, salvo erro, era fazer o eletrocardiograma para verificar. Falou-se sobre isso. Eu posso ter... Depois não pus o eletrocardiograma, não. O que eu referi é que, efetivamente, ou seja, é necessário ver se é só uma bradicardia sinusal, e aí não obriga a nenhuma medicação, se é outro tipo de alteração de condução mais grave, se já existe um bloqueio. Ok, mas porquê naquela altura em concreto fazer o eletrocardiograma? Eu tinha a frequência a 50. A 50. Tinha uma frequência cardíaca baixa. Estava bradicárdico, sim. Pronto, ou seja, antes de suspender, uma vez que o doente não tinha queixas, ou reduzir a dose só por vermos uma frequência de 50, confirmarmos que tipo de ritmo é. Ok, muito bem. Portanto, 6 meses depois, o doente encontra-se em classe NIA 1, repetiu o ecocardiograma com uma fração de ejeção de 38%, não tem sinais de congestão, tem uma pressão arterial de 115/67, uma frequência cardíaca de 65, está sob terapêutica médica otimizada, ramipril 10, carvedilol 25, espironolactona 25, furosemida 40 mg, tem uma creatinina de 1,5, um potássio de 5,0, um NT-proBNP de 350.
Pronto, está ótimo. Está ótimo. Sim. Não, isto mostra bem o quanto nós podemos oferecer a um doente destes, não é? De facto, na modificação da sua história natural, como já falámos. E outra coisa que às vezes também é muito importante e que nós vemos isso muitas vezes na prática clínica, é que reparem a fração de ejeção com que ele começou e a fração de ejeção com que ele está neste momento. Nós, de facto, conseguimos aumentar, às vezes, mais de 10 pontos o valor da fração de ejeção. E isto faz toda a diferença, faz toda a diferença na história natural, mas também nos próprios sintomas do doente. E, portanto, isto é, de facto, essencial que toda a gente conheça. E, portanto, nós não vamos... Aquilo que a gente falou no último módulo foi, de facto, com esta prevalência enorme de insuficiência cardíaca, nós não vamos ser suficientes para tratar de fazer estes ajustes de doses todos. Portanto, é importante que toda a gente, os tais 1000 e 100 colegas, nos ajudem um bocadinho nestes passos, não é? Ainda nesta fase, é importante a reavaliação da função, a repetição do ecocardiograma é importante, e também do eletrocardiograma, porque depois estamos na fase em que o doente já está sob terapêutica médica otimizada, e depois vamos falar disto um bocadinho mais à frente, mas que podem ter de ser equacionadas nesta altura outro tipo de terapêuticas, nomeadamente não farmacológicas, desfibrilhadores. Se o doente estivesse sintomático, podíamos também equacionar outro tipo de terapêuticas não farmacológicas. Por isso esta seria depois a altura, já com terapêutica otimizada, de perceber se o doente é candidato ou não a outro tipo de terapêutica. Raquel, vi um doente de 43 anos na consulta que tinha sido internado por miocardite aguda a condicionar insuficiência cardíaca com fração de ejeção de 30%. Teve alta com furosemida, ramipril, bisoprolol e espironolactona. Em ecocardiograma de reavaliação após 6 meses, já apresentava fração de ejeção de 47% e NIA 2. Seria lícito parar a espironolactona neste contexto? Os recovered há um grupo que é os doentes da fração de ejeção recuperada, em que provavelmente ninguém sabe exatamente qual é o comportamento mais correto a ter com estes doentes, mas o que é preconizado é manter, ou seja, ainda por cima o doente ainda mantém algum grau de disfunção, ou seja, não reduzir, manter a terapêutica, o doente está num caminho bom de recuperação da função, também tinha uma causa que normalmente acabamos por ver algum grau de reversibilidade, que é um insulto agudo, a miocardite aguda, e que em alguns casos existe recuperação da função, neste caso não suspender, manter. Uma das coisas que acontece frequentemente com estes pacientes que às vezes são internados por agudizações ou até às vezes na fase de diagnóstico inicial ou assim, ou por complicações, às vezes até complicações infecciosas, eles estão na enfermaria e estão bem controlados e muitas vezes têm alta depois com determinadas doses e com determinada dieta que fazem em regime hospitalar, vêm para nós, para casa, e rapidamente nós começamos a notar que os valores se começam a descontrolar, a pressão arterial a subir, a clínica a agravar-se, os sintomas a agravar-se. Aí, digamos, vocês têm... Qual é a vossa opinião? Muitas vezes, se calhar, temos que acabar por reforçar, às vezes, ajustar as doses terapêuticas. Não há qualquer dúvida disso. Nós estamos aqui, precisamente, a tentar que as pessoas todas lá em casa consigam fazer isto, não é? Com estes pequenos truques de abordar. Só relativamente ao doente internado, uma mensagem importante é que há um período vulnerável após a alta, que é um período em que vocês como cuidados primários, quem dá alta ao doente tem um papel muito importante, que é evitar numa fase que é uma fase de vulnerabilidade, o reinternamento, está bem? E por isso a vigilância precoce após a alta é fundamental, exatamente porque muitas vezes é neste período que aparecem esses primeiros sintomas de descompensação e podem levar a um reinternamento a curto prazo. Ok. Caso 2. Então, passando então ao caso 2. Então temos uma senhora de 62 anos com antecedentes de uma miocardiopatia dilatada pós-quimio, diagnosticada em 2016, com uma fração de ejeção de 33%, a quem foi implantado um desfibrilhador em 2017 por prevenção primária. E estava medicada com furosemida 40 mg, uma vez por dia, ramipril 10 mg, bisoprolol 10 mg e espironolactona 25. A doente fazia a sua vida normal, mas diz que quando tinha de dar uma corridinha um bocadinho maior para apanhar o autocarro já não conseguia. E ao exame objetivo tinha uma pressão arterial de 108/51, uma frequência cardíaca de 69, uma auscultação pulmonar, cardiopulmonar sem alterações, não tinha engurgitamento jugular e não tinha edema periférico. Estes são os exames complementares de diagnóstico.
tem uma creatinina de 1.2, um sódio de 135, um potássio de 4.1, um NT-proBNP de 1600. Que atitude terapêutica tomariam nesta altura? Aumentavam, uma vez que a doente se cansava ainda um bocadinho, a furosemida para 40 mg bidiário, iniciavam sacubitril valsartan 49, 51 mg, iniciavam nesta altura ivabradina 5 mg bidiário, iniciavam metlazona 2,5 mg uma vez dia, ou nenhuma doente, até faz a sua vida e está bem. Enquanto aguardamos as respostas, a Sofia fez a seguinte pergunta. A dose-alvo de espironolactona não era de 50 mg, 50 mg na insuficiência cardíaca? Neste caso clínico anterior, no 1, manteríamos os 25 mg? Ou... Sim, uma das hipóteses, efetivamente, poderia ser a titulação para os 50. Ela tinha ali um potássio, andava sempre ali à volta dos 5, pronto, mas não é contraindicação para fazer a titulação. Provavelmente a atitude mais correta seria a que a colega sugere e tentar a titulação. Tentar isso bem, ok. Deixa-me só dar aqui uma chega enquanto as pessoas estão aí a votar rapidamente. Vamos outra vez pensar na mesma coisa, não é? O diagnóstico está confirmado desta doente da ICC cardíaca. Caso 2, não é? Agora estamos no 2, ok? Não sei se queres fazer mais alguma pergunta de primeiro. Sim. Aliás, eu queria recapitular o caso 2, porque acho que os colegas podem não ter apanhado os dados todos. E era lembrar o seguinte, que era, mais uma vez, qual é a causa e qual é o fator precipitante. Aqui não há um fator precipitante, que ela está mais ou menos, é mais ou menos o padrão habitual dela. Mas não sei se queres aí refletir um bocadinho mais uma vez da insuficiência cardíaca, não ser um diagnóstico final e de pensar um bocadinho na causa. Qual é a causa desta doente, em princípio? Obviamente temos de pensar primeiro se a doente está a cumprir a terapêutica, não é? Ela também não está propriamente descompensada, é aquela doente que até está, e muitas vezes estes doentes são perigosos, entre aspas, porque fazem com que nós adotemos muito uma atitude de passividade, porque é o doente que até está benzinho, não é? É o doente que vem e não nos vai exigir que mudemos nada, porque ela até faz a sua vida normal e muitas vezes até temos de repescar efetivamente estes sintomas de um cansaço para grandes esforços, ou seja... não é propriamente, isto acaba, eu acho que não existe propriamente aqui um fator descompensante. A etiologia foi efetivamente assumido como a quimioterapia que a doente fez há 2 anos. Não há propriamente um fator descompensante, porque ela não vem propriamente com o agravamento das queixas, mas uma mensagem importante é que nem sempre é fácil nós percebermos a classe funcional, ou seja, podemos muitas vezes assumir que isto é uma classe NIA1, há outras coisas que nos ajudam, com os níveis de péptidos natriuréticos também nos podem dar alguma ajuda a valorizar ou não alguns dos sintomas dos doentes, mas essencialmente eu acho que há uma mensagem que não assumir nestes doentes uma passividade de que os doentes estão bem e que não há mais nada que tenhamos de fazer. É mesmo isso, não é? O grande problema da insuficiência cardíaca atualmente é a inércia clínica, ou seja, é nós perante um doente, até podia ser o caso anterior, que vinha à nossa consulta, já estava relativamente melhor, ainda não estava nas doses alvos dos fármacos e nós dizemos, está tudo bem, não vou estar aqui a preocupar-me em titular doses dos fármacos ou em alterar alguma coisa à terapêutica. E vamos adiar as coisas e vamos chamar o doente passar 3 meses ou 6 meses e reavaliar. Há aqui muita inércia clínica e um dos problemas grandes da insuficiência cardíaca é precisamente esse. Primeiro, a percentagem de doentes que estão a fazer estes 3 modificadores de prognóstico é inferior a 40%, portanto, há aqui 60% dos doentes que não estão a fazer toda a modificação de prognóstico e se nós juntarmos aqueles que estão em doses subterapêuticas, então ainda temos um problema maior. E, portanto, esta mensagem da inércia clínica é importante. E depois, eu só estava a focar isto por causa de uma questão que é muito importante e que nós falamos também no último módulo, que era, de facto, nós estamos a ter também mais destes doentes. Aquele doente que teve uma neoplasia no passado, um cancro da mama, um cancro do intestino, o que seja, que faz a terapêutica para tratamento da neoplasia, que é a quimioterapia. A quimioterapia, alguns agentes têm cardiotoxicidade e depois mais tarde surgem com estes sintomas de insuficiência cardíaca. Temos mais sobreviventes de cancro, temos mais doentes quimiotratados, como nunca tivemos. Outra coisa que podemos só também pensar nestes doentes, especialmente se houver um agravamento ou aparecer agora com a deterioração da função, é que é também na radioterapia, tá bem? Não só na quimio, mas também na rádio, especialmente na neo da mama, que também pode aumentar a prevalência de doença, o aparecimento de doença coronária. Muito bem. O que é que a maior parte das pessoas respondeu? A grande maioria das pessoas respondeu B. Também existem alguns A's, e até um outro E, mas predomina claramente a resposta B, que diz iniciar sacubitril valsartan 49, 51 mg. Ok, vamos falar então aquilo que o colega perguntou há um bocado.
Aqui furosemida não faria tanto sentido porque a doente não tem sinais de congestão, ou seja, ela cansa-se para grandes esforços, mas não tem propriamente sinais de congestão. Aqui o fator-chave, digamos, que levava à necessidade de uma atitude de reforço terapêutico, qual era? Primeiras queixas da doente, efetivamente a doente ainda se referir a algum grau de cansaço. Eu confesso, e todos nós temos essa experiência, que há aqueles doentes que vão estar bem e vão se cansar sempre, e aqueles doentes que dizem que até estão bem e nós percebemos que não estão assim tão bem. Eu, pessoalmente, na minha prática clínica, e eu sei que para os colegas de Medicina Geral e Familiar que me estão a ouvir pode não ser tão fácil, porque vocês não têm acesso ao dosimento dos péptidos, e tem essa grande limitação que esperemos que no futuro seja ultrapassada. Eu uso muitas vezes, não é como um decisor, mas como uma ferramenta útil para me apoiar na classificação do doente. Ou seja, há aquele doente que eu acho que diz, eu canso-me, ou outro doente que até tem patologia respiratória e se cansa. E eu vejo depois ter um NT-proBNP de 100 ou de 150 e que para mim pode-me fazer pensar de uma determinada forma, ou uma doente que tem 1000 e tal de NT-proBNP. Mas guiem-se muito também pela clínica, ok? Uma boa auscultação dos doentes. Sim. Uma boa exame físico dos doentes, olhar para as perninhas do doente, ver a turbescência venosa jugular. Pronto, mas é o que eu estou a dizer. A gente consegue. A única coisa, verdadeiramente aqui a única coisa alterada que tínhamos era o ProBNP. Temos uma doente. E aquele cansaço de correr para o autocarro. A doente tem essência cardíaca que está confirmado o diagnóstico. Até tem o desfibrilador, tem uma má fração de ejeção. Tem uma fração de ejeção, como estava a dizer, de 34% ou 33%. Tem um cansaço. Não tem, pelo exame físico, nós conseguimos dizer que ela não tem hipervolémia, ok? Este cansaço é da sua essência cardíaca, não há dúvidas, ok? Agora a tua pergunta, que é, porque é que num doente que está relativamente estável faz sentido, eventualmente, trocarmos a medicação e fazermos algo mais pelo doente? Porque já vamos ver que, mais uma vez, não é guiar a terapêutica pelos seus sintomas, mas é para guiar pela alteração do prognóstico, da história natural da doença. E por isso é que nós temos vindo a falar disso, não é? Tão importante como olhar para a sintomatologia é tratar a doença que está de base. E aqui vamos já falar um bocadinho disso, qual é o impacto eventual de alterarmos a medicação e, nomeadamente, iniciarmos o sacubitril, que não é para ele se sentir melhor, é para impedir a deterioração da história natural da doença. É um bocadinho isto. Portanto, aqui a resposta correta seria o sacubitril/valsartan. A ivabradina não, porque tínhamos uma frequência cardíaca abaixo dos 70. Ao iniciar outro diurético aqui também não faria sentido. E aqui nenhuma doente está bem, não é bem assim. A doente permanece com sintomas e há algo mais que nós podemos oferecer à doente para mudar a história natural da sua doença. Portanto, passamos para a fase seguinte do algoritmo, ou seja, doentes que já estejam com IECA beta-bloqueante, que já estejam com antagonistas dos receptores mineralocorticoides, que permaneçam sintomáticos, fração de ejeção abaixo dos 35, então fazer a troca do IECA ou do ARA pelo sacubitril valsartan. E aqui, no mesmo nível, também são equacionadas outros dois tipos de terapêuticas não farmacológicas de ressincronização e a ivabradina, depois também irei falar se a frequência cardíaca estivesse acima dos 70. Portanto, o inibidor da neprilisina e dos receptores de angiotensina, uma classe 1, nível de evidência B. É importante perceber que com um ensaio clínico ele entrou diretamente nas recomendações europeias como uma classe 1 e está recomendado em alternativa para substituir o IECA quando o doente permanece sintomático, apesar da terapêutica otimizada. Mais uma vez aqui a dose, starting dose, pode não ser exatamente a dose de início, diz uma dose que eu depois vou falar inferior a esta, que pode ser a dose de início para doentes que tenham um perfil tensional mais baixo, e a dose alvo, esta de 97, 103 miligramas. Só para explicar um bocadinho o mecanismo da ação do fármaco. Como eu falei, nós temos, já vos apresentei este gráfico, temos uma ativação do sistema nervoso simpático, ativação do sistema de renina, angiotensina, aldosterona, e para contrabalançar estes dois sistemas, que são deletérios quando persistem ativados ao longo do tempo, o nosso organismo ativa o sistema dos péptidos natriuréticos, que vão promover a redução da pressão arterial, a vasodilatação, a diminuição do remodeling. E o que acontece é este desequilíbrio entre estes sistemas, ou seja, a sobreativação do sistema de renina, angiotensina, aldosterona e a sobreativação do sistema nervoso simpático vão ser superiores à ativação do sistema dos péptidos natriuréticos.
Então, obviamente nós atuamos aqui das diferentes formas, mas podemos também atuar nesse sistema dos péptidos natriuréticos inibindo a neprilisina. O que é a neprilisina? A neprilisina é uma enzima que vai destruir, vai catabolizar os péptidos natriuréticos, que é o ANP, que é libertado nas aurículas, o BNP, que é libertado nos ventrículos, e o CNP, que é libertado do endotélio vascular, ou seja, vai reduzir a sua função, porque vai promover a sua destruição. E estes péptidos têm um efeito benéfico. Ao inibirmos a neprilisina, o que vamos fazer é aumentar os níveis destes péptidos, aumentando então os efeitos benéficos que eles promovem: vasodilatação, redução da pressão arterial, diminuição do remodeling. Este fármaco está então ainda associado ao valsartan, a um antagonista dos receptores da angiotensina. E assim teremos este composto, que é o sacubitril valsartan. Porquê associar ao valsartan e não a um IECA? Pronto, uma das coisas que nós sabíamos é que existem as bradicininas que são catabolizadas não só pela neprilisina, mas também pela ECA. E ao inibirmos a neprilisina e ao mesmo tempo a ECA com o IECA, aumentamos muito o risco também de angioedema e como alternativa mais eficaz a associação então ao valsartan. Portanto, só para simplificar, não é? Nós utilizando este fármaco estamos na mesma a bloquear o eixo renina-angiotensina. E, ao mesmo tempo, temos um segundo agente que vai potenciar os efeitos benéficos dos peptídeos natriuréticos, endógenos, digamos assim. O ensaio em que este fármaco foi avaliado é o Paradigm-HF, só para resumir, inicialmente foi avaliada a tolerância ao IECA, a tolerância ao sacubitril, e os doentes foram randomizados para 2 grupos, ou faziam sacubitril valsartan, os 200, quer dizer a dose alta, o 100, o 97, 103, para simplificar aos 200 mg, ou para o braço do enalapril. Só para ter uma ideia, a maior parte dos doentes encontravam-se em classe NIA 2, e estavam muito bem medicados, ou seja, doentes com percentagens altas de terapêutica beta-bloqueante, muito superiores àquilo que infelizmente acabamos por encontrar na nossa prática clínica, e 50% dos doentes com antagonistas dos receptores dos mineralocorticoides. E o que verificámos foi uma redução em termos do endpoint primário composto, morte cardiovascular ou hospitalização com o sacubitril versus a terapêutica com enalapril. E não só... Desculpa. Não tiveram o enalapril associado. Não. É troca. É troca. Eles no início avaliaram a tolerância a um e a outro, e depois foram randomizados para cada um dos braços. Deixa-me só, porque este é o slide que responde um bocadinho à tua pergunta, que é o porquê de, neste doente que está relativamente bem, termos que alterar a terapêutica, porque alterando a terapêutica, neste perfil de doentes, nós vamos ter uma redução da mortalidade e da hospitalização por insuficiência cardíaca. Portanto, é um impacto no prognóstico. E uma coisa que tu gostas bastante de ver, que eu sei que tu gostas bastante de ver isto, que é o number needed to treat. Não é só a redução do risco relativo, que é de 20%, mas o número de doentes que é necessário tratar para reduzir um endpoint é muito baixo, ok? Não é habitual até nas terapêuticas da área cardiovascular ter um NNT tão baixo como este, e de facto é um NNT de 21. Tomaram as estatinas? Depende, em prevenção primária é concordo contigo. Pois, em primária, estou a falar em primária. E é importante perceber que é não só a redução em termos do endpoint combinado, mas cada um dos endpoints que o constitui, ou seja, a redução de morte, 20% de morte cardiovascular, 20% de hospitalização por insuficiência cardíaca, redução de mortalidade por todas as causas, um efeito muito curioso que é o da redução de morte súbita, e nós aqui estamos a falar de doentes em classe NIA 2, uma das coisas que é muito, acaba de ser quase muito preocupante nestes doentes, é que enquanto nós nos doentes com em classe NIA 3, 4, ou doentes com insuficiência cardíaca avançada acabam por falecer por falência de bomba, nós muitas vezes assistimos à morte súbita em doentes que até nos parecem bem. Mas o problema da insuficiência cardíaca é este, não avisa. O doente até está bem, não é? Lá está, este doente está bem. E depois nós marcamos uma consulta passado 3 meses. E o que é que acontece às vezes? Nós vamos a ver o que é que aconteceu. Está preto. Está preto. Porquê? Porque tem um episódio de morte súbita, ok? Porque estes doentes, sem nada ao fazer prever, às vezes têm, de facto, eventos arrítmicos e têm episódios de morte súbita. Agora, por exemplo, neste doente que aparentemente estava bem, aquele valor do ProBNP tinha realmente um papel importante no processo de decisão ou não? Queres explicar?
Não é fundamental, ou seja, os sintomas, e para quem não tem essa ferramenta, pode não ser o fundamental para a decisão. Quando estão disponíveis, acabam por ser uma ferramenta útil neste contexto e noutros contextos. O exemplo do doente, para mim, há um exemplo, o doente que tem várias comorbilidades, nomeadamente DPOC, doença pulmonar, que me parece relativamente descompensado, um pouco mais cansado. Ajuda-me a perceber qual é o fator que está a contribuir mais, por exemplo, para a descompensação do doente ou para aquelas queixas naquele momento. Ou seja, quando, uma vez ouvi dizer, às vezes pode tornar um mau médico pior médico, um bom médico, um médico um pouco melhor. Mas, efetivamente, para quem vê estes doentes, acaba por ser uma ferramenta que nos ajuda. Sobretudo nestes doentes muito complexos, não é? Exatamente. Como CC cardíaco e DPOC, às vezes vêm mais cansados. Então, às vezes, na clínica, não é? Auscultas do doente. Tem um bocadinho de edema dos membros inferiores, não está pior do que da outra vez. E às vezes a auscultação assim, é feia sempre. Estou a pensar, o que é que é? O que é que está pior? Porquê? Porque agudizou um pouco mais a DPOC ou agudizou um bocado mais da ICC cardíaca? Aí faz sentido pedir um peptídeo natriurético para perceber um bocadinho melhor as duas coisas. Se vocês fossem médicos de família e ainda iam ter os doentes que chegam, que andam com problemas lá em casa, na família, preocupados com a filha, não sei quantos mais. E que também pioram. E que também andam mais cansados, porque andam a dormir pior, e etc. Então aí é que temos uma dor de cabeça em descobrir doentes, às vezes a etiologia do cansaço. Estes doentes depois aprendem um bocadinho a perceber um bocadinho o cansaço, não é? Do cansaço mais esse, do cansaço mesmo associado à insuficiência cardíaca. E às vezes até perguntando, olha, mas é aquele cansaço que tinha de antes ou agora um outro tipo? Sim, acho que isto, falando com o doente, há muitas pequenas dicas que nós conseguimos ajudar a perceber. Temos aqui duas perguntas. O Pedro Lopes, consideram haver evidência para iniciar sacubitril valsartan como primeira linha em vez do IECA? Nas guidelines europeias sei que ainda não consideram isso, mas nas americanas creio que já se pondera. Queres falar disso? É um bocadinho aquilo que o colega disse, ou seja, efetivamente as guidelines americanas estão um bocadinho um passo mais à frente e já o utilizam em doentes que, assim que toleram o IECA, fazer imediatamente a substituição sem necessitar o período todo dos 3 meses, pelo menos, com terapêutica com IECA. É muito difícil fazer um ensaio em que se está a substituir um fármaco com evidência por outro, não é? E o que aconteceu nas guidelines europeias é que seguiram um caminho um pouco mais cauteloso, mas muito colado àquilo que foi o desenho do ensaio clínico, não é? Eu acho que neste momento temos um bom caminho que podemos fazer, que é aquele do caminho das guidelines europeias, e a minha opinião é que a longo prazo elas próprias provavelmente vão sofrer algum tipo de atualização e vamos nos acabar por aproximar, à medida que o fármaco tem mais experiência, tem mais evidência da vida real, vamos nos aproximar mais das americanas. Eu, neste momento, aos meus doentes, estou a seguir um pouco ainda as recomendações das guidelines europeias, mas eu acredito que a médio, curto, médio prazo vamos caminhar para outro sentido, à medida que temos de ter mais dados também sobre o fármaco. De uma maneira, é um bocadinho a velha história, não é? Que é, se tu vais tomar as tuas decisões apenas baseadas e só na evidência dos ensaios clínicos, ou se nós devemos eventualmente, não é, usar também o nosso raciocínio clínico, fisiopatológico, etc., para tirar algumas lições, não é? E aqueles que são muito regulatórios, muito estritos com evidência, que é um bocadinho o exemplo nos europeus, mas também porque isto foi logo assim que saiu o ensaio, as guidelines foram atualizadas, tiveram esta postura mais cautelosa, mais conservadora, se quiseres. Agora, integrando aquilo que nós percebemos da doença, a experiência do fármaco, etc., de facto começamos a caminhar um bocadinho mais para esta visão americana de integrar todos os dados que temos ao nosso dispor para integrar com a evidência. Ok, uma pergunta para um dos próximos módulos. Pergunta aqui um colega, já há resultados no Paragon HF, ou seja, para a fração de ejeção preservada? Vamos falar nisso no módulo de insuficiência cardíaca preservada, mas ainda não há resultados. Ok. Depois tinha aqui uma outra pergunta do José. Se o doente com insuficiência cardíaca apresentar hipotensão com o algoritmo IECA mais beta-bloqueador mais spironolactona, o que podemos fazer? Se tiveres, isso foi o que a Sara já teve a explicar. Se tiver hipotensão sintomática, não é?
Aí vais fazer aquilo que a Sara explicou, ver a Pode-se dose do reduzir o diurético. A última estratégia é reduzir terapêuticas modificadoras de prognóstico, quando não há mais nenhuma alternativa, ou seja, reduzir dose diurética, reduzir tudo aquilo que não é, tudo o que não muda o prognóstico do doente, tudo o que não é essencial. Se o doente, mesmo assim, permanecer sintomático, muito queixoso, uma coisa também é o doente que me diz, de vez em quando tenho uma tontura, mas até nem valoriza aquilo e nós explicamos que estes fármacos são muito importantes, aumentam o número de anos que ele vive e ele até vive bem com a sua tontura de vez em quando, levantar mais devagarinho da cama, etc. Outra coisa é aquele doente que anda a cair na rua e que é verdadeiramente uma hipotensão sintomática, em que não há mais nada que possamos fazer, então não nos resta outra alternativa do que senão reduzir as terapêuticas modificadoras de prognóstico. Podemos avançar. Eu agora, colegas, vou tentar não interromper, porque temos mesmo que avançar um bocadinho mais, está bem? Não só em termos destes endpoints, em termos de redução de morte súbita, mas também tivemos uma melhoria em termos da qualidade de vida dos doentes e uma redução das hospitalizações. E este é aquilo que nós conseguimos, ou seja, vimos aquilo que é que tínhamos conseguido em termos com os IECAs, beta-bloqueantes, com os ARAs, e isto é o benefício extra de redução extra de mortalidade que conseguimos com o sacubitril valsartan. Portanto, relativamente ao sacubitril valsartan, qual é que é a falsa? Pode sobrepor com IECA, pode ser necessário reduzir a terapêutica diurética, deve ser avaliada a função renal e ionograma antes do início. A dose inicial deve ser selecionada de acordo com o perfil tensional do doente. O BNP não deve ser avaliado em doentes sob sacubitril valsartan. Eu sugeria, para ganharmos tempo, que avancemos já com a resposta. Ok. Pronto. A resposta correta é falsa, digo. Pode ser que era a falsa. Pode sobrepor com IECA. Só um bocadinho falando das outras, muitas vezes o fármaco também tem um próprio efeito natriurético e diurético e pode ser necessário o ajuste das doses dos diuréticos. Tal como um ARA, tal como um IECA, deve ser avaliada a função renal, ionograma. Eu vou-vos mostrar alguns esquemas de início de dose e essa dose depende um bocadinho do perfil do doente. O BNP não deve ser avaliado nestes doentes. É verdade porquê? Porque, como eu mostrei, a neprilisina vai inibir a sua destruição. E o BNP, existe o pró-BNP, que é clivado em BNP, e NT-pró-BNP, que é inativo. E o BNP depois é o péptido ativo, e ele vai ser inibido a sua destruição pela neprilisina, ou seja, os seus níveis vão estar aumentados nas pessoas que fazem este fármaco. Então, nestes doentes não é o BNP que deve ser monitorizado, mas o NT-pró-BNP que não é afetado pela neprilisina, por isso este deixa de ser um marcador que possa ser avaliado nestes doentes. Deixa-me só dar uma chegada muito rápida, porque nós falamos disto no último módulo. Nós dissemos que nos péptidos natriuréticos podemos medir duas coisas, que é, de facto, os valores de BNP ou os de NT-pró-BNP, e às vezes até falamos que na prescrição podemos pôr BNP ou NT-pró-BNP, mas se o doente estiver a fazer o sacubitril valsartan, nós temos que pedir especificamente o NT-pró-BNP, porque é esse que nos permite lá ter a informação diagnóstica e prognóstica quando o doente está a fazer esta medicação. Ok. Eu ia pedir que colocasse o slide anterior, porque realmente tem aqui mensagens importantes. Portanto, pode ser necessário reduzir o diurético quando se introduz este medicamento? Sim, ou seja, eu não posso não reduzir imediatamente antes do início a todos os doentes. Ou seja, depende um bocadinho do doente, se o doente também está numa fase mais congestiva ou não. Muitas vezes até mantenho e vejo se o doente desenvolve hipotensão importante ou não. E como ele acaba por ter um efeito natriurético e diurético, se aparecerem sintomas, então uma das estratégias para haver a tolerância a esta hipotensão é reduzir o diurético que o doente faz. Fazer furosemida, um comprimido, reduzir para meio, ou se a fazer um dois e meio, comprimidos, passar para reduzir um bocadinho, porque às vezes, como ele tem esse tal efeito natriurético, vai acabar por compensar um bocadinho esse efeito. À semelhança de outros fármacos que já vimos na primeira parte, também aqui deve ser avaliada então a função renal e o ionograma de início. A dose inicial deve ser selecionada com perfil de acordo com o perfil tensional do doente e o BNP, acabámos de falar, não deve ser tido em conta, digamos, nestes pacientes. E não se deve sobrepor ao IECA. Exatamente. Ou seja, suspendemos o IECA para iniciar este novo fármaco. Mínimo 36 horas pelo risco de angioedema. Okay. Fundo, ou seja, para-se o IECA, aguarda-se
É, 36 horas horas. é 3 dias? Não, é um dia e meio. Um dia e meio. No fundo é assim, o que é que a gente faz? Por exemplo, no fim de semana... calcular estava mal. Para ser mais prático, nós geralmente costumamos dizer é o stop, wait and go. Ou seja, stop e ECA, espera, geralmente até para facilitar ao doente, o fim de semana, ok? Não toma no sábado e no domingo, segunda-feira de manhã está a começar o novo fármaco, porque assim não temos este risco do doente se confundir, etc., com a terapêutica, e portanto façam isso. Stop, wait and go, para durante o fim de semana e inicia na segunda-feira seguinte, é a maneira mais prática. Mesmo não é verdade, se o doente estiver a fazer AR, se o doente estiver a fazer um AR, então não é necessária a suspensão. Imaginem que ele já estava com Valsartan ou com Losartan, não é preciso fazer suspensão porque já está a fazer o mesmo classe. Okay. Portanto, são estas 3 dosagens que temos disponíveis. Temos o 24 mg, 26 mg, o 49, a dose intermédia, 49, 51 mg e a dose mais alta, 97, 103 mg. E são sugeridos dois esquemas de titulação. Um de titulação normal, para aqueles doentes que têm um perfil tensional mais alto ou que já tolerem uma dose mais alta, e aqui de lado vocês poderão ver o que é uma dose mais alta de terapêutica com diurético ou com ARA, mas com doentes que estejam com mais do que 10 mg de enalapril. Podem começar então com este esquema, que é um esquema mais rápido, em que começam com a dose do 49, 51 mg, é avaliada posteriormente a tolerância e titulada a terapêutica cerca de 2 a 4 semanas depois. Da mesma forma, ou seja, vigiar ionograma, função renal, vigiar a pressão arterial, vigiar se o doente desenvolveu sintomas ou tem sintomas de hipotensão ou não e posteriormente efetuar a titulação. Se o doente tiver IECA, então suspender durante este período de 36 horas, se o doente tiver AR, então basta porque passa a fazer logo na toma seguinte o sacubitril Valsartan. Se é um doente que nós tenhamos maior receio, que é um doente com um perfil tensional mais baixo ou que esteja com uma dose mais baixa de ECA, uma dose mais baixa de AR, então podemos optar, ou mesmo quando estamos a ganhar até experiência com o fármaco e que nos sentimos mais inseguros, podemos optar por um esquema de titulação mais lento, ou seja, começamos com a dose, da mesma maneira interrompemos o ECA ou fazemos logo a substituição automática pelo AR. Começamos com a dose mais baixa, reavaliamos novamente pressão arterial, sintomatologia, função renal, ionograma, passamos para a dose intermédia, avaliamos tolerância da mesma forma e depois titulamos para a dose mais alta, de 97 a 101 mg. Portanto, para ajudar as pessoas a decorar lá em casa, que às vezes isto não é fácil, não é? E, portanto, no fundo é assim. Nós temos uma dose baixa, uma dose intermédia e uma dose alta, que é a dose-alvo. É a mesma coisa que falamos com os bloqueadores beta e coisa, é aquela dose que nós devemos tentar ou procurar atingir. Se tiverem dúvidas, também não tenham receio, começam pela dose mais baixa, só que depois têm que reavaliar o doente. Com ela. Tomam um mês da dose mais baixa e depois, passado um mês, se ele se der bem, passam para a dose intermédia. Se tiverem um bocadinho de receio de começar, qual é o risco, sobretudo? Do fármaco, é a descida da pressão arterial. Portanto, no fundo é isso. Eu geralmente digo sempre aos doentes, quando fazem esta otimização, até em casa ou na farmácia, fazerem uma monitorização mais regular da pressão arterial para fazer isto que a Sara disse, não é? Tentar depois, passado um pouco de tempo, eu digo um mês porquê? Porque às vezes a gente compra uma caixa na farmácia, não é? Usas 14 comprimidos. Eu uso aquelas de 14 dias. Ou usas de 14 dias, ou então usas se comprar a maior, na pior das hipóteses, um mês, passado um mês, vem que ter connosco. Pronto, é um bocadinho por aí. Não sei se há questões em casa, que geralmente costumam haver algumas questões sobre esta questão. Ok, vamos. Pronto. Então a doente suspendeu o ramipril, iniciou o sacubitril Valsartan, repetiu a avaliação laboratorial e acabou por fazer titulação. E há uma ligeira subida da creatinina, 1.3, nada de relevante. O NT-proBNP há uma descida de 1600 para 900. Portanto, resumindo, o sacubitril Valsartan é uma terapêutica modificadora de prognóstico, com benefício adicional em doentes que já estejam sob terapêutica médica otimizada, com redução de mortalidade, hospitalização, mortalidade de todas as causas, morte cardiovascular, morte súbita e melhoria da qualidade de vida. Da mesma forma é necessário vigiar a hipercaliemia, disfunção renal. Da mesma forma é necessário uma proatividade na titulação da dose. Muitas vezes em alguns doentes pode ser necessário então este ajuste de terapêutica diurética.
É necessário interromper a terapêutica com IECA durante 36 horas e muitas vezes, não é só neste início, mas também no percurso inverso. Há um erro que é frequente, que é o doente que vem à urgência, que faz e que naquele dia está mais hipertenso ou acabou por ficar e que não é feita também, e não é o desejável, mas enquanto o fármaco ainda não está disponível em todos os hospitais, ter cuidado para também não fazer o inverso, ou seja, entre um e outro tem de haver este período de pausa de pelo menos 36 horas. A dose inicial, então, deve ser selecionada de acordo com o perfil do doente. Não sei se há alguma dúvida. Sim, agora sim. Realmente, nós devíamos evitar usar os nomes comerciais. Pergunta aqui a Joana, este esquema terapêutico é para o Entresto e para o Neparvis, certo? Sim. É para o sacubitril valsartán. É a mesma coisa. Ok. Pronto, podemos avançar. Tínhamos também falado, eventualmente, da hipótese de ivabradina. A ivabradina está recomendada em doentes sintomáticos com fração de injeção reduzida para melhoria da sintomatologia e redução do internamento. É uma classe 2A a nível de evidência B. Em doentes que estejam em ritmo sinusal e com frequências cardíacas acima dos 70. Aqui, mais uma vez, também se pode optar por iniciar, somente em doentes mais idosos, com uma dose um pouco mais baixa, dos 2,5. Aqui a dose que está recomendada, a dose dos 5 como dose de início, pode ser titulada para os 7,5 mg bidiário. A ivabradina foi avaliada no estudo SHIFT, em que houve uma redução do endpoint combinado de morte cardiovascular ou internamento, mas à custa da redução das hospitalizações, não tendo havido diferença em termos da mortalidade cardiovascular. Portanto, mais uma vez, começar com dose baixa e haver a titulação, duplicar depois a dose se o doente mantiver sob terapêutica beta-bloqueante e ivabradina, frequências cardíacas acima dos 70. Também pode ser utilizada em alternativa à terapêutica beta-bloqueante quando o beta-bloqueante não é tolerado. E deve ser vigiada a frequência cardíaca, a pressão arterial e o estado clínico do doente. Só é eficaz em doentes com ritmo sinusal, não é eficaz em doentes em fibrilação auricular. Aqui é uma coisa importante, porque é que eu ainda vejo muitos doentes a fazer ivabradina e estarem em fibrilação auricular. Porquê é que não faz sentido? Porque é um fármaco que atua só no nó sinusal, é seletivo sobre o nó sinusal. E, portanto, não funciona se o doente não estiver em ritmo sinusal. E depois outra coisa, não é? Que também é uma mensagem que eu acho que é importante passarmos. Primeiro, o objetivo é tentar titular a dose do bloqueador beta, não é? Não é logo dá-se 1,25 de bisoprolol e depois logo a seguir está-se a dar a ivabradina. A gente tem que tentar ir ao máximo do bloqueador beta. Naqueles em que não conseguimos titular mais o bloqueador beta e se a frequência cardíaca ainda está alta, ainda está acima de 70, aí sim, aí podemos adicionar a ivabradina. Ou seja, não é uma alternativa quando o doente não tolera, mas efetivamente, primeira linha terapêutica beta-bloqueante, tentar aumentar, porque foi ela que reduziu a mortalidade dos doentes com insuficiência cardíaca. Algumas contraindicações: insuficiência renal grave, insuficiência hepática, reações adversas ou alérgicas ao fármaco. Embora seja um fármaco é relativamente seguro e bem tolerado, efetivamente. Portanto, houve redução do endpoint combinado de hospitalização morte cardiovascular à custa da redução de hospitalizações. Está preconizado em doentes sintomáticos sob terapêutica otimizada, também para doentes intolerantes à terapêutica beta-bloqueante e que mantenham frequências cardíacas acima dos 70 e apenas para doentes que se encontrem em ritmo sinusal. Portanto, após 3 meses, a doente referia melhoria do cansaço, algumas tonturas, frequentemente, tinha uma pressão arterial de 95/52, boa perfusão periférica, não tinha sinais de congestão e estava medicada com furosemida 40, sacubitril valsartán na dose máxima, bisoprolol 10 mg e espironolactona 25 mg. Portanto, já estamos aqui com doses-alvo boas dos vários fármacos, não é? O bisoprolol está na dose-alvo, a espironolactona está a 25, podíamos ir até aos 50, eventualmente, e já estamos com a dose-alvo também do sacubitril valsartán. Analiticamente, uma creatinina de 1.4, potássio de 5, NT-proBNP 1100. E o que faziam? Reduziam o bisoprolol para 5 mg, reduziam o sacubitril valsartán para 49/51 mg, suspendiam a furosemida, suspendiam a espironolactona pela hipotensão e pelo potássio de 5.0. Ok, enquanto aguardamos pelas respostas, vamos aqui a uma outra pergunta. O Ângel Campos pode utilizar-se em crises hipertensivas
por exemplo, pode-se utilizar o IECA, por exemplo, o captopril sublingual, já estando o doente a fazer sacubitril? Não. E então que abordagem é que recomendam para as crises hipertensivas? Primeiro, muitas crises hipertensivas não são crises hipertensivas. Na fase aguda e não são verdadeiras crises hipertensivas. Esta é a Essa mensagem número 1. Okay? A mensagem número 2 é que também temos antagonistas dos canais de cálcio que dá para controlar. Estes doentes geralmente não têm crises hipertensivas. Sim, Geralmente mas não têm a hipotensão muitas vezes simptomática, não é? Okay? Ficamos tão contentes quando eles têm tensões altas. Pois, muitas A vezes. mensagem do colega é importante, que é nunca associar o IECA no doente a fazer sacubitril valsartan. Se for preciso, se tiver uma crise hipertensiva, pode dar um antagonista do canal de cálcio. Ok. Depois tínhamos aqui a pergunta da Rita. Um doente de 47 anos com fibrilação auricular, insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida, 27%, NIA 2, medicado com IECA e beta-bloqueador, sem causa conhecida para a redução da fração de ejeção ou para a redução da fração de ejeção, assumida como alcoólica. Encaminhei para a cardiologia para esclarecimento da etiologia e propondo a introdução de sacubitril valsartan. A colega de cardiologia introduziu espironolactona e referiu que não havia indicação para sacubitril valsartan porque ainda não tinha dose máxima de IECA. Faz enalapril 5 mg há 5 anos. Gostava de um comentário. Embora depois a colega diga que aparentemente... Vemos frequentemente, ou seja, as doses subótimas da terapêutica que não foi ao longo do tempo titulada, ou seja, a mensagem é sempre titular IECA, titular beta-bloqueante, titular espironolactona. Mas aqui não se põe aquela questão de, com este novo fármaco, melhorar o prognóstico. Exatamente, é isso que eu ia dizer, ok? A questão é mesmo essa, ok, nós tentamos primeiro que tudo sempre titular as doses dos fármacos, isso é óbvio, não é? Agora, a questão é mesmo essa, é que se tu utilizares o novo fármaco versus o IECA, tu tens um benefício de prognóstico em relação à utilização isolada do IECA. E, portanto, por isso é que nós também, mais uma vez, com o aumento da nossa experiência da utilização do fármaco, começamos numa fase um bocadinho mais precoce, em vez de estar só à espera que o doente suba até à dose máxima do IECA, começamos a introduzir numa fase um bocadinho mais precoce este novo fármaco por causa do benefício de prognóstico. Não é por mais nada, é só por causa do benefício de prognóstico versus IECA. Porque é que era essa a dosagem de enalapril também, não é? Claro. É uma dosagem relativamente baixa, mesmo até para a troca depois para o sacubitril. Uma dose de 5 mg de enalapril é uma dose muito baixa que depois também pode levar a que não tolere o sacubitril valsartan. É preciso perceber porquê. Tinha perfil tensional que podia baixo ou não tinha, era essa a dose mesmo máxima titular. Eu acredito que nesse doente é preciso perceber se já tinha sido tudo feito antes ou não e obviamente a seguir é fazer a troca se o doente permanecer, porque efetivamente vai-lhe conferir um benefício prognóstico. Okay. Muito bem, portanto agora neste caso clínico e na pergunta que temos no ar, no fundo o problema era a doente ter tonturas e estar relativamente hipotensa, é isso? Exatamente. E os colegas responderam, e digamos com uma grande maioria, para a resposta C, que é suspender a furosemida. Houve alguns Ds, mas predomina o C. Exato, e é a resposta correta, ou seja, é um doente que não tem sinais de congestão, é um doente que está com terapêutica médica otimizada e aqui uma das hipóteses é que efetivamente podemos estar a avançar para algum grau de hipovolemia e reduzir ou suspender, neste caso, a terapêutica diurética, obviamente vigiar depois se aparecem sintomas de congestão ou não, dar-lhe até como esquema de SOS ao doente, é uma das estratégias, mas também deixar a mensagem que muitas vezes estes doentes vão melhorando ao longo do tempo, passam a ficar em classe NIA 1 e depois o percurso inverso tem de ser verdade, ou seja, temos de nos lembrar de ir reduzindo a terapêutica diurética e... A resposta D era suspender a espironolactona pela hipotensão e hipercaliemia. Porquê suspender a furosemida e não a espironolactona? Porque é modificadora de prognóstico. Nesta dosagem não estamos a utilizá-la como diurético, estamos a utilizá-la como... Era aquilo que já tínhamos explicado na primeira Exatamente, semana. na primeira parte. Muito bem, podemos avançar. Isto é sempre a mesma coisa, ou seja, tratar a doença que está por trás, não é? É sempre utilizar a medicação que muda o prognóstico. Então, passando à questão 4, que medidas aconselhavam à doente e qual a falsa? Não beber mais do que 10 ml de álcool por dia, não realizar exercício físico pelo risco de levar um choque do desfibrilador, monitorizar o peso regularmente com utilização flexível de diurético,
e vacinação para Streptococcus pneumónia e influenza. Isto aqui já para falar das medidas Muito para bem. além do tratamento farmacológico. A falsa, colegas, está bem? Enquanto não chegam as respostas, temos uma pergunta off-topic, porque as outras já estão todas respondidas, por isso não vai off-topic, do Vítor. Uma pergunta off-topic. A ivabradina pode ser usada na fibrilação auricular paroxística? Paroxística? Porque se ele tiver em FA, em fibrilação auricular, não serve de nada. Não há nenhum motivo para utilizar a ivabradina na FA paroxística. Ok. E eu vou repetir então a pergunta para os colegas, para termos tempo devido ao delay de vir as respostas. Que medidas aconselhar então a este doente? E pretende-se que indiquem a falsa. Hipótese A. Já começaram a chegar. Pronto, já nem vou reler. Predomina a B. Não realizar o exercício físico pelo risco de choque de CDI. Queres comentar uma a uma, só? Rapidamente? Okay. Temos que acelerar. Ou então primeiro dizer qual é que é falsa, para depois vermos que as outras são verdadeiras. Exato. Ok. A falsa é não realizar exercício físico pelo risco de choque do desfibrilhador. Ou seja... Não existe esse risco. Pode existir esse risco, mas o que se tem de aconselhar ao doente é que, onde é seguido pelo desfibrilhador, deve-se perceber até que frequência cardíaca ele pode atingir. Porque ele deve fazer exercício, o exercício deve ser fomentado, melhora a qualidade de vida dos doentes, melhora a sua tolerância ao esforço. Nos doentes específicos com desfibrilhador, o desfibrilhador o que faz é que a partir de uma determinada frequência cardíaca alta assume sempre como uma arritmia. Então estes doentes devem treinar de alguma forma com cardiofrequencímetro ou então fazer um esforço, as caminhadas, em que não atinjam a frequência cardíaca na qual o aparelho está programado para assumir que aquilo é um evento disrítmico e então poder desfibrilhar. Estou só dando aqui mensagens práticas, rapidamente. Obriguem estes doentes a sair de casa, a fazer a sua andar, caminhar, ir à padaria e comprar o jornal, andar de um lado para o outro. Não são doentes para ficar em casa. A mensagem número 1 é tão importante em termos de impacto prognóstico como as outras coisas que nós falamos, é manterem-se ativos. Segunda coisa, um doente corretamente medicado para a ICC cardíaco, com o bloqueador beta, essas coisas todas, também é muito difícil chegar aos limiares de choque de um CDI, que geralmente nunca são ativados antes dos 140, 150, às vezes até são 180. É preciso o doente ir para o ginásio, correr na passadeira ou ciclismo. Como toda a gente deve perceber, não é provavelmente o problema principal destes doentes com ICC cardíaco. Há alguns, não é? Sim. É bom sinal, não é o mais habitual. Não é o mais habitual. Pronto, obviamente monitorizar o peso, claro que sim, a vacinação sim, não beber, a abstinência total alcoólica é recomendada para os doentes com miocardiopatia de etiologia alcoólica, nos restantes é recomendada nas mulheres não beber mais do que uma unidade por dia, nos homens mais do que 2 unidades por dia, quando existe outra etiologia para a disfunção, não é necessária a abstinência total do consumo. Depois vejam bem este slide, tá bem? Não vamos conseguir abordar tudo, mas são as medidas gerais que o doente deve saber, e este slide é um slide muito importante. Pronto, só uma ideia relativamente à restrição hídrica, obviamente evitar a ingestão excessiva, restrição hídrica em doentes que tenham insuficiência cardíaca mais avançada, obviamente o resto é aquilo de senso comum, não utilizar excessivamente o sal, e estas medidas relativamente ao álcool, mais uma vez uma palavra para o exercício, sim, fomentar o exercício, dar caminhadas, andar, isso aumenta a tolerância e melhora o prognóstico dos doentes. Vocês costumam entregar isto no suporte escrito aos doentes? As recomendações de exercício ou estas recomendações gerais todas? Temos recomendações gerais. Geralmente temos uns panfletos. Quem está nas consultas de ICC cardíaca, não é? Às vezes quando não se está na consulta de ICC cardíaca não difícil. Se tem os panfletos, não é? Pronto, estas também são algumas recomendações relativamente a viagens, ter os cuidados com o desfibrilhador, somente os estudantes vão para o aeroporto, etc. Atividade sexual. Se vocês tiverem bom panfleto, podem me enviar que eu coloco no MG familiar. Ok, sim, a gente envia os da... Nós temos muitas vezes esse tipo de serviço no MG familiar, de panfletos de apoio. Só uma palavra relativamente à disfunção sexual, porque também tem um impacto importante na qualidade de vida de muitos destes doentes e tem uma prevalência muito alta e muitas vezes os doentes têm dificuldade em verbalizá-la. Fazer reassure, agora só me aparece a palavra, assegurar o doente relativamente à segurança do ato sexual, perceber que a disfunção sexual tem vários motivos, não só o baixo débito, mas também as terapêuticas que os doentes fazem para a sua insuficiência cardíaca e orientar, ou seja, iniciar medicação que pode ser iniciada numa dose baixa, avaliar tolerância e que pode melhorar as queixas dos doentes, ter só cuidado se eles estiverem medicados com os nitratos que estão muitas vezes estão contraindicados com os fármacos utilizados para a disfunção sexual.
Ou seja, mas só se o doente fizer nitrato, porque de resto, por ter insuficiência, não é contraindicação para... Sim, normalmente eu encaminho para a urologia, mas o que eu tenho visto na prática, eu inicio uma dose até um bocadinho infraterapêutica, avaliam a tolerância, avaliam se é eficaz ou não e vão titulando a dose de acordo com a necessidade do doente. Pronto, estas também são algumas medidas em termos da educação do doente, só deixar a mensagem de que efetivamente há 50% que é o trabalho dos fármacos e todas estas terapêuticas que nós falamos, outros 50% é a educação do doente, a sua compreensão para aquilo que é a importância da sua monitorização, um doente que percebe rapidamente os sinais de descompensação, um doente que evita o internamento, se ele perceber o que é que tem, perceber porque é que nós lhe estamos a fazer este tipo de terapêutica, vai aderir à terapêutica de outra forma. A mesma razão para as terapêuticas não farmacológicas, perceber, aqui é um bocadinho explicar que a educação do doente é uma peça fundamental na melhoria do prognóstico dos doentes com insuficiência cardíaca. Isto é só uma ferramenta, está aqui, esta é da NHS, está em inglês, mas que é útil, que é o esquema do semáforo, ou seja, o doente posicionar-se, é uma das medidas de autogestão, posicionar-se em cada uma das cores diariamente, ou seja, se é verde se está bem, se faz bem a tolerância ao foro, se não tem congestão, se está no amarelo e que já começam a aparecer alguns sinais, é uma ferramenta que pode ser utilizada. Eu acho isto muito giro. Vejam este depois com mais atenção, que eu acho que isto é muito útil. Para quem tem doentes com insuficiência cardíaca, acho que é daquelas coisas que vale a pena ler com um bocadinho mais de atenção. Que é fácil para os doentes, às vezes num panfleto fica e que lhes dá algumas orientações sobre os sinais de alarme e que medidas terão a tomar. Aqui, novamente, a importância também de explicar que muitas vezes nestes doentes e doentes com insuficiência cardíaca mais avançada devem ser avaliados sempre em equipas multidisciplinares, idealmente em equipas multidisciplinares que incluem os diferentes profissionais de saúde e que isso também vai contribuir para a melhoria do seu tratamento e a existência destas equipas é uma recomendação classe 1, nível de evidência A. E uma palavra para as imunizações também, ou seja, está recomendado nos doentes com insuficiência cardíaca a vacinação para a influenza anual e a vacinação antipneumocócica, que também é contemplada pela DGS, quer para os streptococcos, quer para o influenza. Mas isto também é muito importante, não é? Começa a emergir cada vez mais evidência de alguns grupos de doentes, nomeadamente também estes, que pode ter mesmo impacto na mortalidade, ok? Começa agora a surgir novos dados sobre isto. Exato. E, portanto, isto também é tão importante. É uma causa frequente de descompensação. Exatamente. Vamos ter muito brevemente um webinar sobre a vacina antipneumocócica. Pronto. Okay. Mas é as duas, não é? A influenza e a pneumocócica. Que os doentes são altamente resistentes, é preciso explicar-lhes muito bem, não sei se tens essa experiência. Aliás, o que se recomenda mesmo ao nível da medicina geral familiar é muitas vezes, porque muitas vezes a vacina da gripe está mais presente e é mais falada, é mais mediática, e precisamente aproveitar a janela da oportunidade do outono, porque elas podem ser administradas no mesmo dia, uma num braço e outra no outro, não há qualquer problema. E aproveitar a janela da oportunidade da vacina da gripe para irmos verificar o registro e se o doente tem ou não efetuada e atualizada a vacina antipneumocócica. Tem existido algumas limitações com a pneumo 23, não é? Não sim, não está no mercado. Sim, não está. Não está. Pois. Muito bem. Ora bem, então agora é assim. Desculpa, só as mensagens-chave de educação do doente, ou seja, a formação do doente é uma peça fundamental no tratamento, obviamente formação sobre a doença, medidas de autocuidado, sobre as terapêuticas, quais, para quê e porquê. Não é raro o doente que nos chega e acha que ainda está a tomar aqueles medicamentos por causa da hipertensão, doutor, mas eu até tenho a tensão baixa e quero parar. Não, o doente tem de perceber porquê e que lhe vai reduzir a mortalidade e vai aumentar o número de anos que vive. Idealmente uma abordagem multidisciplinar destes doentes e a vacinação de que nós já falamos. Ok. Nós temos menos de 2 minutos e temos um outro caso clínico. O que é que eu vou pedir à Sara? Se calhar, em vez de estarmos a fazer como fizemos até aqui, exaustivamente através do caso clínico, as pessoas vão ter a oportunidade depois, através dos slides, de verem as perguntas que nós fizemos. O que é que eu vou pedir à Sara? Se calhar para deixar as mensagens-chave que são importantes deste caso clínico, ou seja, nós até agora já aprendemos muito bem a manejar toda a terapêutica farmacológica. Não sei se queres dar só o contexto do caso clínico e depois aquilo que era importante neste caso clínico. O contexto acaba por rever um bocadinho tudo aquilo que nós... O caso acaba por rever um bocadinho tudo aquilo que nós falámos anteriormente. É um doente... Podes mostrar, assim, rapidamente. É um doente com os antecedentes que é admitido, insuficiência cardíaca classe 4,
com congestão, onde o doente tem algum grau de disfunção renal, o NT-proBNP elevado, bloqueio completo de ramo esquerdo no eletrocardiograma, disfunção sistólica grave no ecocardiograma, hipertensão pulmonar. Estas eram algumas imagens do ecocardiograma, uma hipocinésia difusa, é avaliada a etiologia durante o internamento, é uma insuficiência cardíaca de novo, tem um padrão não isquémico, não tinha uma etiologia específica na ressonância. Deixa-me então às vezes só focar isto mais uma vez, porque acho que isto é sempre importante, não é? No fundo, doente com insuficiência cardíaca, com depressão da função, grave da função, não há dúvidas do diagnóstico. O que a Sara tentou aqui neste caso clínico foi, perante este doente que tem um compromisso global da função, pedir uma ressonância para tentar perceber qual é a causa, porque a causa podia ser uma causa isquémica e aí podia ser necessário fazer o cateterismo, eventualmente revascularizar para ver se havia possibilidade de melhorar a função. Às vezes temos estes doentes, não sabemos exatamente qual é a causa da depressão da função do ventrículo esquerdo e agora vamos tentar ver, tem um bloqueio de ramo esquerdo, que isso é outra coisa importante, e portanto vamos agora ver como é que este poderia ser tratado. Pronto, obviamente aqui é deixar um bocadinho a mensagem que idealmente estes doentes de internamento, até temos colegas de medicina interna aqui, devem sair ao máximo já com pelo menos o IEC e a terapêutica beta-bloqueante iniciadas, porque isso depois também vai aumentar a probabilidade de se manterem e titularem a longo prazo. Depois é um bocadinho o percurso que o doente faz após a alta com titulação progressiva das dosagens e redução da terapêutica diurética, que nós também falámos, ou seja, aumento da terapêutica com IECA, aumento da terapêutica beta-bloqueante, que permanece com algum grau de congestão, algum grau ainda com sintomatologia. Portanto, mensagem-chave para já, se falamos aqui, é o doente, quando sai da alta hospitalar, levar já de alguma forma. Levar já a terapêutica, mais uma vez, modificadora prognóstica. Quando conseguirmos já introduzir o antagonista da aldosterona, melhor ainda, não é? Neste caso, por acaso, tinha saído só... Às vezes, muitas vezes, estes doentes, como estão uma carga diurética muito grande em internamento, não é raro que... nós temos o algoritmo, mas às vezes o algoritmo nós não seguimos tão colado ao algoritmo como ali está. E muitas vezes, como estes doentes têm uma carga diurética muito grande, acabam por ficar com hipocaliemia. E muitas vezes, com o IECA e o beta-bloqueante, e à medida que os vamos tolerando, aumentando, titulando, já saem também com alguma espironolactona que também nos ajuda a compensar a hipocaliemia. Mas pronto, obviamente, titulação progressiva, ramipril, bisoprolol, o início da espironolactona, aqui já com doses um pouco mais elevadas, mas mesmo assim ainda com algum grau de sintomatologia. Obviamente depois pensarmos na redução do diurético à medida que o doente melhora dos sintomas de congestão e conseguimos aumentar os vasodilatadores, os antagonistas dos receptores da aldosterona e os beta-bloqueantes. Qual que é esse aspecto que estavas agora mesmo a dizer, não é? Aqui bisoprolol, vamos tentar aqui só detalhar porque temos aqui 5 minutinhos, não é? Porque, como é que estamos na medicação agora e porque é que às vezes não conseguiríamos ir titular neste caso ainda mais a medicação, não é? Estavas a dizer que ramipril já está na dose máxima recomendada, não é? São 10 mg. O bisoprolol, queres explicar, Sara? O bisoprolol, já tínhamos aqui uma bradicárdia com uma frequência cardíaca de 58, não é? Tínhamos um potássio, já aqui à volta de 5.1, podemos não nos sentir muito confortáveis em titular a espironolactona para os 50 mg. E temos uma doente que permanece com queixas de cansaço, de esforço, apesar de não ter sintomas congestivos. E, mais uma vez, ela tinha DPOC, exatamente. Não é por isso que íamos deixar de dar a terapêutica modificadora, o beta-bloqueante, não é? Neste caso, um beta-1 seletivo. E neste caso, como opção, então, a substituição do IECA pelo sacubitril/valsartan e depois a reavaliação após 4 meses, ou seja, doente com... Qual era a dose que farias nesta doente, já agora? Estávamos há um bocadinho a falar disso, não é? Um doente com dose de 10 mg de ramipril, começa com a dose intermédia do sacubitril/valsartan. Ok, portanto isto também é uma mensagem prática, não é? Se virem no slide anterior, este slide, a pressão arterial da doente é 132/74, ela está a fazer uma dose alta já de IECA e, portanto, perante isto, a passagem para o sacubitril/valsartan, fazemos na mesma aquela stop, wait and go, não é? De parar ao fim de semana. E quando passássemos para a dose do sacubitril/valsartan, era a dose intermédia, não precisávamos de ir à dose mais baixa, porque o risco de descida da pressão arterial era muito baixo, não é? Ok. E depois tentávamos ir à dose máxima, passado um bocado de tempo, tentar outra vez titular o sacubitril/valsartan para a dose máxima. Ok.
Aqui, após 4 meses, já tínhamos feito essa titulação, bisoprolol 5 mg, espironolactona tínhamos conseguido também titular para os 50 mg e que mesmo assim mantinha cansaço-esforço. O que é importante, após toda esta terapêutica médica otimizada, fazer? Esta era uma das questões. O que é que era preconizado fazer nesta altura? Repetir o eletrocardiograma, repetir o eco, fazer um Holter, uma prova de esforço? E a resposta certa aqui seria, efetivamente, repetir o eletrocardiograma, porque temos de perceber qual a morfologia dos QRS, e se o doente tinha bloqueio de ramo esquerdo, provavelmente mantém, mas qual a duração dos QRS do doente, e repetir o ecocardiograma para perceber se houve recuperação da função ou não. O doente, nesta altura, mantinha o seu bloqueio completo de ramo esquerdo, um QRS de 140 milissegundos, e mantinha a disfunção sistólica grave com uma fração de ejeção de 29%. E é nesta altura que devemos equacionar se o doente é candidato ou não a outro tipo de terapêuticas não farmacológicas. Esta era uma das questões. O doente tinha fração de ejeção abaixo dos 35, que é bloqueio completo de ramo esquerdo, e QRS mais 130 deve ser referenciado para ressincronização. Ou então o doente deve ser referenciado para apenas um cardioversor desfibrilhador, ou deve ser referenciado para a implantação de um cardioversor desfibrilhador com terapêutica de ressincronização cardíaca, ou deve manter terapêutica médica porque está bem. Aqui diz cardioversor desfibrilhador, não é ressincronizador, é cardioversor desfibrilhador, está ali um erro, que é o chamado CRTD, ou seja, é um device que tem a capacidade de desfibrilhador e de ressincronização. Eu já vou explicar um bocadinho mais, ou seja, em termos de dispositivos, temos o cardioversor desfibrilhador implantável, o CDI, e a terapêutica de ressincronização cardíaca, o CRTI, que podem ser combinadas numa só, são os chamados CRTDs. Isto era uma das questões, relativamente à implantação, qual seria a verdadeira? Só deve ser proposta em doentes com história de taquicardia ventricular, na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, a estratificação, ou seja, percebemos se o doente precisa ou não do CDI, faz pela fração de ejeção, deve ser considerado independente do tratamento farmacológico ou não está recomendado em doentes com fibrilação auricular. A decisão aqui de pôr o desfibrilhador prende-se com a fração de ejeção ventricular esquerda. Não é independente do tratamento farmacológico, porque os doentes têm de estar sob terapêutica médica otimizada durante um período superior a 3 meses. Não é só para doentes que já tiveram taquicardia ventricular, porque nós implantamos como uma prevenção primária antes de ter existido um evento. Obviamente que se o doente já teve taquicardia ventricular, tem indicação como prevenção secundária. Está recomendado também em doentes com fibrilhação auricular, e a decisão de colocarmos ou não é se o doente, apesar da terapêutica médica otimizada, reavaliamos a função e mantém uma fração de ejeção abaixo dos 35 para a prevenção de morte súbita, tem indicação para a implantação de um cardioversor desfibrilhador. Relativamente à ressincronização cardíaca, qual a falsa? Melhora a qualidade de vida, reduz o risco de morte e hospitalização, deve ser ponderada na presença de um QRS largo e ou bloqueio de ramo esquerdo e não está recomendada em doentes com fibrilhação auricular. É errada, ou seja, pode ser utilizada em doentes com fibrilhação auricular, tem um efeito quer em termos de melhoria da qualidade de vida e dos sintomas de insuficiência cardíaca, quer em termos de redução da mortalidade, e deve ser equacionada sempre que o doente apresente um alargamento dos QRS, que se ele apresentar bloqueio completo de ramo esquerdo com um QRS mais do que 130, ou então apresentar um QRS alargado mais do que 150 milissegundos, mesmo que não tenha a morfologia típica de bloqueio completo de ramo esquerdo, porque são só esses doentes que vão beneficiar. O QRS alargado quer dizer que a despolarização do ventrículo não se faz toda ao mesmo tempo e a contração não é toda ao mesmo tempo, e a ressincronização é isso que vai fazer, ou seja, vai fazer com que a parte ventricular direita e ventricular esquerda vão, de alguma forma, contrair ao mesmo tempo, e otimizando depois a contração e o débito dos doentes. E estas terapêuticas estão aqui no algoritmo, obviamente, quando os doentes permanecem sintomáticos, após todo este percurso que nós já fizemos em termos da terapêutica médica. CDI, sim, menos do que 35%, terapêutica médica otimizada ou com prevenção secundária. Estes foram alguns dos ensaios que vocês poderão ver relativamente ao benefício do desfibrilhador e da redução da mortalidade, nomeadamente da morte súbita. A importância que a morte súbita tem como principal causa de mortalidade em doentes que têm insuficiência cardíaca menos avançada, ou seja, classes funcionais mais baixas. E também a terapêutica de ressincronização. Aqui estes são alguns dos ensaios em que foi comparado com a terapêutica médica e em doentes com QRS alargados, em classe 3, 4 e em doentes com classe 2 há um benefício em termos de redução de mortalidade e de melhoria dos sintomas. Esta é só uma breve nota que em doentes que têm QRS mais estreitos esse benefício não foi encontrado.
E aqui é a recomendação, ou seja, QRS menos de 130 segundos não está recomendado, QRS mais do que 130 milissegundos é uma classe 1 se tiverem bloqueio completo de ramo esquerdo, e mais de 150 é uma classe 2A, mesmo que não cumpram o bloqueio completo de ramo esquerdo típico. Posso? Podes. Agora pensar neste slide. Portanto, só para organizarmos aqui um bocadinho o pensamento, que isto também aceleramos um bocadinho e às vezes pode criar algumas confusões. Portanto, primeira coisa, neste tipo de doentes, não é, com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, é, como dissemos até agora, utilizar a terapêutica que modifica o prognóstico. Porquê? Muitas das vezes isto modifica o prognóstico, mas como vimos até naquele caso inicial, melhora a fração de ejeção. Permite que a fração de ejeção às vezes é 30% ao início e passa às vezes para 40% ou às vezes mais por cento. Portanto, esta é a primeira fase do pensamento. Depois, se o doente, depois de tentarmos otimizar a medicação ao máximo possível, não é? Às vezes nem sempre é as doses máximas que a gente consegue atingir, mas é a dose máxima que é tolerada pelo doente, há duas perguntas que a gente tem que fazer. A primeira pergunta é, ele ainda ficou com uma fração de ejeção abaixo de 35%? Se ficou abaixo de uma fração de ejeção abaixo de 35% depois destes fármacos, temos que ponderar a necessidade, ou não, mas isto depois tem que ser ponderado, em princípio pode ter que ter benefício total de desfibrilador, ok? Da função de desfibrilação. A segunda pergunta que devemos fazer é, não é só olhar para a fração de ejeção, é, em alguns doentes, se ainda estiverem com sintomas, olhar para o eletrocardiograma destes doentes, porque se tiverem este QRS alargado, sobretudo se for um bloqueio de ramo esquerdo, como está aqui, olhando para o eletrocardiograma, esta tal terapêutica de ressincronização, no fundo é meter um pacemaker à esquerda e um pacemaker à direita, permite sobretudo a melhoria da qualidade de vida e às vezes até uma melhoria adicional da fração de ejeção. Portanto, são estas as duas perguntas que a gente tem que fazer no final. Fração de ejeção acima ou abaixo de 35%. Segunda pergunta, olhar para o eletrocardiograma e ver o QRS conforme está aqui. Pronto, neste doente foi implantado um CRTD, ou seja, tinha uma fração de ejeção abaixo dos 35, tinha um bloqueio completo de ramo esquerdo, QRS alargado e foi implantado um desfibrilador com capacidade de ressincronização. Muito bem. Pronto, obviamente este é apenas o resumo, ou seja, terapêutica de ressincronização, melhoria sintomática, redução de mortalidade, essencialmente pela progressão da doença. Sim, sempre que o doente permanecer sintomático, fração de ejeção reduzida e então o tal alargamento dos QRS. Desfibrilhador, sim, como uma medida para reduzir a morte súbita, que é uma das principais causas também de morte nestes doentes, em doentes que têm uma fração de ejeção, apesar da terapêutica médica otimizada, inferior ou igual a 35%. E pronto, percorremos todo o algoritmo, quase todo o algoritmo da terapêutica para o tratamento de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Muito bem, e chegamos então ao final deste nosso webinar. Eu lamento porque realmente tivemos aqui aquela interrupção súbita e desde essa altura a qualidade da transmissão ficou algo deteriorada e os colegas têm vindo a queixar-se que têm tido algumas transmissões, mas Ricardo, no fundo, e Sara, quero-vos agradecer. Foi uma manhã muito útil, muito prática e realmente vocês responderam praticamente às questões todas que foram surgindo ao longo da manhã dos colegas. E por isso, em nome de todos eles, agradeço-vos esta sessão e este webinar que foi realmente muito interessante. E passo-vos a palavra, digamos, para também se despedirem dos colegas. Eu agradecer aos colegas e agradecer o convite. É um prazer estar aqui e acho que efetivamente juntos conseguimos efetivamente fazer muito por estes doentes. Acho que ainda há um percurso grande para fazer e que passa por uma melhoria da nossa articulação, melhoria dos cuidados que nós prestamos a estes doentes e efetivamente é uma área em que nós podemos fazer muito com terapêuticas com terapêutica médica e conseguimos, na maior parte dos casos, mudar drasticamente o curso da doença e tal como o Ricardo disse, eu acho que é uma área, efetivamente, com alguma inércia em que basta a proatividade e seguirmos de uma forma as guidelines para obtermos melhores resultados. Muito bem. Eu queria só, ainda antes de passar a palavra a ti, recordar aos colegas que não se esqueçam de fazer o controle de presença final deste webinar. Quase todos os webinars, quase todos os módulos
eu recebo um ou outro mail a dizer: Dr. Carlos, esqueci-me de fazer o controle final e eu depois já não vos posso ajudar. As regras são iguais para todos, os formulários estão online no momento certo, daqui a bocadinho acaba o webinar, daqui a bocadinho o formulário deixa de estar no ar e vocês já não conseguem fazer o controle de presença. Temos que zelar pela credibilidade destas formações e isso é muito importante e é mesmo fundamental para bem de todos nós. Ricardo, queres-te despedir dos colegas? Sim, queria só aqui deixar aqui umas mensagens rápidas. Primeiro agradecer a todos lá em casa, não é de facto fácil ter tanta gente e acho que isto é extraordinário, conseguirmos ter mais de 1000 pessoas a assistir e interessadas sobretudo a isso, não é? Porque ninguém está aqui obrigado, uma coisa é quando as pessoas estão obrigadas, agora quando as pessoas estão aqui de forma voluntária a ouvir e a querer tratar melhor os doentes, acho que isto é de louvar e, portanto, mais do que agradecer, até dar os parabéns a todos que estão lá em casa. Depois que também queria agradecer e dar os parabéns à Sara. A Sara fez aqui um trabalho muito extraordinário, diria eu. Fez aqui uma série de dicas práticas que depois até vão servir de consulta para muita gente lá em casa e, portanto, acho que ela fez aqui um trabalho excelente, não só pela forma de abordar isto baseado nos casos clínicos, mas sobretudo por tantas dicas importantes que são importantes para todos nós nos sentirmos confortáveis e, portanto, acho que também lhe devemos esse agradecimento e também esses parabéns. E a minha mensagem final é mesmo essa. É um bocadinho desafiar as pessoas lá em casa. É uma doença, de facto, com uma elevada mortalidade. É uma doença que nos deve obrigar, no nosso consultório, a questionarmos, a desafiar-nos a nós próprios, a vencermos um bocadinho a inércia clínica, que às vezes não é só a nossa, é também dos nossos colegas, é das pessoas que estão no hospital, que às vezes até são seguidos nas especialidades de cardiologia. Porquê? Porque nós, com pequenas coisas, de facto, podemos alterar de forma marcada o prognóstico desta doença. E tratar a insuficiência cardíaca, eu muitas vezes digo isso muitas vezes no meu hospital, não é andar a pôr corações mecânicos e pôr transplantes e coisas assim muito extraordinárias. Muito desse, porque esse é para 1% ou 2% dos doentes com insuficiência cardíaca. O que é fundamental, de facto, é que nós todos, em conjunto, consigamos tratar os 99% de uma forma melhor, porque isto vai ter um impacto importante na prática clínica e, sobretudo, na vida dos doentes, que isso é o mais importante. Tenho aqui uma pergunta muito difícil para a Sara. A Cristina Paiva. A doutora Sara é uma excelente comunicadora e percebe-se que domina esta área. Eloquentíssima. Obrigada, Cristina. Eu estive aqui a treinar mentalmente como é que eu iria dizer esta eloquentíssima. Muito bem. E depois agora aqui outro colega, o Dr. Ricardo Fontes Carvalho, já nos habitou a webinars de muita qualidade e sobretudo práticos. E realmente os colegas têm vindo a partilhar muitas mensagens de agradecimento e de louvor a este webinar. E gostaram muito, e certamente se não tivéssemos tido estas interrupções finais da transmissão, que realmente não conseguimos perceber, amanhã tinha sido tranquilíssima desse ponto de vista, do ponto de vista técnico, mas de repente tivemos uma quebra e a partir daí ficou complicado realmente assegurar a qualidade da transmissão. Gostam de Ed Sheeran ou da Marisa ou não? Gosto mais de Marisa. Gosto mais de Marisa também. Sim? Pronto, está bem. E não gostam das músicas do Ed Sheeran? Também gosto, mas gosto mais da Marisa. Sabeis que numa música ele fala português? Ah, é? Não sabia? Não sabia. Não? Há uma música Assim, que ele fala... um bocadinho mais dele. Pois, estás a ver? Se reparares bem, há uma música que ele fala português e que diz assim, push and pull. A pergunta era, em qual destas três músicas, em qual destas três canções o Ed Sheeran fala português e diz push and pull? Thinking Out Loud, Give Me Love ou Shape of You? E os colegas acertaram 100%. Shape of You. Ouçam o Shape of You com muita atenção e vão descobrir que ele diz push and pull. Já parece Jorge Jesus Ele tem bastante cabelo, por isso é bom que ponha já um pouco. Ok, e agora, destas três músicas, qual a tua preferida, Sara? Quem Me Dera, da Marisa, How Would You Feel, do Ed Sheeran, ou Melhor de Mim, de Marisa? Melhor de mim. Melhor de Mim. Quem me dera. Tratar melhor os doentes. Ok, muito bem. Meus caros, muito obrigado. Sara, Ricardo, muito obrigado. Obrigada. Desejo-vos um ótimo fim de semana. Desejo-vos agora uma boa tarde de descanso com as vossas famílias e amanhã um bom domingo. E até uma próxima oportunidade. Da nossa parte, módulo 3
tratamento das comorbilidades na insuficiência cardíaca será no próximo dia 30 de junho. Por isso, vemo-nos em breve, que tudo vos corra bem. Um grande abraço e eu vou tentando dar o melhor de mim. Ganhou com 50% dos votos, por isso aqui fica melhor de mim, da Marisa. Um grande abraço, que tudo corra bem, um bom descanso. Tchau.